que veremos hoje é um descompasso do Lula. Ele quer atrito a todo momento. A tensão diplomática aumenta. Analistas discutem as implicações para as relações Brasil-Estados Unidos. O silêncio de alguns líderes é revelador. Ele ainda afirmou que o Brasil tem suas leis e deve ser respeitado. O momento da declaração não é por acaso e revela uma estratégia maior. As próximas horas são cruciais para a diplomacia. As reações internacionais serão decisivas. Vamos revelar tudo agora e no final você vai entender o impacto completo. Pois é, várias manifestações de pessoas da nossa audiência em relação ao BRICS. Daqui a pouco a gente vai trazer também as análises sobre a manifestação de Donald Trump sobre nações que se alinharem ao BRICS. E aí o Francisco Simplício disse, BRICS não, alinhados com ditaduras, né? Fazendo referência aos países que compõem o bloco, aquela ampliação do BRICS. Daqui a pouco a gente vai analisar isso. W.M. Framer, afinal, quais foram os benefícios do BRICS para os países do bloco? Daqui a pouco as análises com os nossos comentaristas. Eu só fiquei devendo a manifestação do atual presidente brasileiro, né? O presidente Lula fez críticas à defesa de Trump a Bolsonaro. Ele disse para Trump dar palpite na sua vida. Vou abrir aspas. Não vou comentar essa coisa do Trump e do Bolsonaro. Tenho coisas mais importantes para falar do que isso. Esse país tem leis, regras e um dono chamado povo brasileiro. Portanto, dê palpite na sua vida e não na nossa. Fecho aspas. Você, Mota, resposta do presidente brasileiro, essa manifestação, muitos naturalmente fazem a relação direta com a publicação de Donald Trump na rede social. Enfim, o que achou dessa postura do presidente brasileiro? Deveria ter dado algum tipo de resposta? Estamos em uma posição para responder a tudo e a todos? Eu acho que o centro da mensagem de Donald Trump é assustadoramente claro. Ele disse, vocês, no Brasil, estão fazendo com Jair Bolsonaro o que tentaram fazer comigo aqui nos Estados Unidos. E não deu certo. Não só Donald Trump sobreviveu politicamente, como ele conquistou uma vitória eleitoral absolutamente avassaladora. É óbvio que os Estados Unidos não são o Brasil. As diferenças entre os dois países são gigantes, começam na sua fundação. Os Estados Unidos têm a mesma Constituição até hoje. Tem uma declaração de independência que é um dos documentos mais bonitos já escritos pela humanidade. Começa dizendo que todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à busca pela felicidade. Agora, é difícil acreditar que um político como Jair Bolsonaro, com a popularidade e a legitimidade que lhe foi conferida pelo voto, possa ser eliminado da vida pública pela vontade de meia dúzia de pessoas, apesar de toda a popularidade da qual ele continua desfrutando. Eu acho que essa é a principal mensagem de Donald Trump. As pessoas podem não gostar, as pessoas podem lamentar, mas essa é a realidade. É muito difícil fugir dela. Você, Dávila, Itamaraty, segundo as últimas informações divulgadas, vai evitar um embate diplomático depois das falas de Donald Trump. Como avalia essa mensagem do atual presidente brasileiro? Deixa eu só receber as pessoas que nos acompanham pelas emissoras de rádio espalhadas por todo o Brasil. A notícia em destaque, as manifestações feitas por Donald Trump, que saiu em defesa de Jair Bolsonaro. Aí teve o agradecimento do ex-presidente Bolsonaro e também o atual presidente brasileiro se manifestando e dizendo que Donald Trump deveria dar palpite apenas na vida dele e não nos assuntos relacionados ao Brasil. De que maneira a nossa diplomacia deve se comportar? Como interpretou a sua leitura em relação a esse posicionamento do presidente brasileiro, Dávila? Canhato, a resposta ao presidente dos Estados Unidos tem de ser dada ou pelo presidente da República ou pelo Ministério das Relações Exteriores. Agora, Lula escolheu a pior opção, aquela
parece que sentou num botequim e falou assim, toma conta da sua vida. Mas isso não é resposta do presidente da República, isso não é resposta oficial do Brasil, e tampouco respondeu o Itamaraty de uma forma. Então, ou seja, estamos de novo nesse limbo no qual a diplomacia brasileira tornou-se apenas um apanágio da militância de esquerda que está no poder. Ela não é mais uma diplomacia de Estado, não é mais pensando nos interesses nacionais, não é mais respondendo à altura do que são os interesses nacionais e como essas declarações podem afetar ou não os interesses nacionais. Não tem nada disso. Essa história de conversa de botequim, fala o que está na cabeça, sem nenhuma estrutura, sem nenhum nexo em relação ao que interessa ao Estado brasileiro. É a reação de um militante que se sentiu ofendido pelo Twitter do presidente dos Estados Unidos. Mas isso não é a resposta do presidente, que ocupa a presidência da República. Isso mostra, mais uma vez, um país à deriva, com sua diplomacia à deriva, como bem constatou a resposta do presidente Lula ao presidente Trump e a patética decisão do fim dos encontros dos BRICS, com uma das declarações mais insignificantes que eu já vi da diplomacia brasileira. Portanto, mostra isso. É uma diplomacia à deriva, que não defende os interesses nacionais e que serve apenas para satisfazer a vontade da militância de esquerda. A manifestação do atual presidente da República após as falas de Donald Trump, dizendo: dê palpite na sua vida e não na nossa. Aparentemente irritado, né, Beraldo? Há muitas leituras sobre a maneira de você responder à manifestação da figura mais importante ou mais poderosa, né, mais influente do planeta. Adotou talvez a estratégia equivocada, Beraldo? Parece que está falando com a sogra, né? É que dá aquele coice, porque não faz absolutamente nenhum sentido. Isso não é papel de presidente da República, sobretudo de um país como o Brasil. Um país com a importância e com a riqueza do Brasil. A gente fala e repete isso aqui, mas é importante cada um daqueles que estão nos acompanhando terem a dimensão do que é o Brasil, esse país privilegiado. 7.000 quilômetros de costa, uma terra agricultável abençoada. Até hoje, 500 anos explorando ouro, tem minério, petróleo, das maiores reservas do mundo. Não temos furacão nem terremoto. Uma nevezinha só para agradar os turistas de vez em quando. Um país desse tinha que ser protagonista no mundo, mas não. A nossa mediocridade, a nossa atuação subalterna, ela foi sendo consolidada e vai sendo propagada por populistas que, diante de uma situação diplomática, como bem destacou o Dávila, vão adotando no impulso uma resposta absolutamente inadequada para o papel daquele que está ocupando a presidência da República. Não é assim que se responde de supetão, no ímpeto, na emoção, porque alguém que se elege presidente da República, se vai agir na emoção, se vai dar declaração porque ficou chateado. Aliás, precisamos lembrar, no passado, né, houve uma manifestação que ficou famosa do atual presidente que disse numa determinada ocasião: às vezes eu acordo enfesado e ligo pro... Não se liga para o presidente da República norte-americana quando se está enfesado. Se liga, se responde, se comunica com o presidente dos Estados Unidos quando se tem alguma coisa para falar, quando se tem um objetivo a ser alcançado. Perdeu a oportunidade de dar uma resposta elegante, condizente com seu cargo, provavelmente na linha dizendo que o presidente norte-americano deveria se preocupar com os assuntos internos dos Estados Unidos, enquanto no Brasil, uma democracia consolidada em 3 poderes estaria conduzindo as coisas conforme o entendimento brasileiro. Mas nem isso ele faz. Inclusive, assina embaixo que hoje vivemos nesse absoluto desequilíbrio institucional.
E diante dessa manifestação, Caniato, fica claro porque sequer o Poder Executivo consegue exigir ser respeitado da forma que a Constituição previa. Pois é, só para fechar esse capítulo da frase, das falas, das manifestações de Donald Trump em relação ao que acontece no Brasil, olhando para os processos que envolvem Jair Bolsonaro, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, também usou as redes sociais para endossar o apoio de Donald Trump a Jair Bolsonaro. Ele disse que Bolsonaro deve ser julgado apenas pelo povo brasileiro durante as eleições. Quem nos acompanha por imagens pode observar o post feito por Tarcísio Gomes de Freitas na rede social X, defendendo justamente que o povo brasileiro faça o julgamento sobre Jair Bolsonaro, defendendo que o ex-presidente participe das próximas eleições, e ele finaliza desejando força ao ex-presidente. Você, Mota, só para a gente fechar, queria que você também discorresse só sobre essa defesa de Tarcísio de Freitas, que também é feita por outras pessoas, né? De que o melhor julgamento talvez fosse a possibilidade de Jair Bolsonaro participar de um processo eleitoral. E aí ficaria na mão do eleitor. Se ele entende que Jair Bolsonaro não deve ter essa oportunidade de comandar mais uma vez o país, naturalmente votaria em um outro candidato e não nele. Esse é o verdadeiro teste da democracia, que muita gente não ousa fazer. Na cabeça de muita gente é melhor tutelar o eleitor, criar um monte de regras para que pode ou que não pode ser feito e retirar das pessoas a possibilidade de ser eleito ou até retirar mandato de gente que já foi eleita. Nos Estados Unidos não há nada que impeça alguém de ser candidato, com uma única exceção, se ele for condenado pelo crime de traição à pátria. Todo o resto não altera a capacidade de ser eleito. Os Estados Unidos já teve um candidato à presidência da República que concorreu de dentro de uma cadeia. O candidato socialista Eugene Debs, que foi candidato dos anos 20, recebeu 1 milhão de votos. Quanto à declaração de Tarcísio, não há nenhuma novidade, é mais uma demonstração de duas de suas qualidades: extremo bom senso e lealdade. E também um excelente exemplo de um ditado muito antigo, mas que cada dia vale mais: diga-me com quem andas e eu te direi quem és.